Olá, boa noite. Começando a nossa live. Vamos esperar as pessoas entrarem. Acabou de entrar a Lu. Vera já tá aqui. Deixa eu chamar a Vera que vai participar. Vamos colocar aqui, Vera. Aí. Oi, pessoal, boa noite. Oi, Cláudia. Muito bom. Deixa eu entrar também aqui no meu computador, no Insta, que aí eu consigo avisar os alunos. Peraí, vamos tirar só esse som. Aí, eu tô aqui distraída. Deixa eu ver, a Vera já tá aqui. Oi, pessoal, boa noite. O pessoal tá entrando. A Vera também tá entrando. Olá, olá! Tudo bem, Vera? Tudo ótimo, animadíssima, meu povo maravilhoso, que bom! Já mandei aviso para um monte de gente que hoje elas não podem perder dicas preciosas, gente. Não é, Beth? Exatamente. Falei, não, pode mandar, povo, manda para os vizinhos, amigos, parentes gordinhos, para que todo mundo emagreça, ninguém fique enciumado com o outro. É isso aí. Concordo. Deixa eu ver a Malu aqui. Cadê a Malu? Deixa eu achar a Malu aqui para mandar e pedir para ela entrar. Tá. A Rô tá falando bora. Cadê ela? Pera, que saiu aqui do meu WhatsApp. Malu, deixa eu ver. Malu, ela tava aqui. Será que essa não é Malu Luísa, não? Não. A Rô tá entrando. Ah Claudinha, lá, boa noite, boa Malu Cerone. noite. Ah, é com dois. É, dois L's, lembra? Isso, ela já Ah, pediu oi, para entrar. Rô. Olá, boa noite. Boa noite. Oi, Malu. Oiê, A Malu Malu. parece uma atriz de Hollywood. É, É isso, Malu, parece mesmo, Má. Que Mari, linda! boa noite, meninas. Boa Boa noite, meu noite. amor. tudo bem? Tu- Tudo ótimo. Já tem 25 pessoas. Oi, É, também. você viu? A Carmen, boa noite, meninas. Malu, você conhece a Carmen, ó. Boa A Carmen tá aí. noite, Carmen. Tá falando 36 quilos eliminados, todo mundo quer saber qual o segredo. Esse segredo eu não vou contar. Bom, boa noite para todo mundo que já está aqui nos acompanhando nesse papo gostoso. Meu nome é Maria Lúcia, o pessoal me chama de Malu há muito tempo. E eu sou ex-aluna da Meta, mas não sou vamos dizer assim, eu sou ex-aluna, mas eu não sou vigilante da Meta, vamos dizer assim, né? O comportamento que a gente adquire é para a vida. Então, a Verdade, gente sai da meta, mas a meta não sai da gente. verdade. Malu, eu estava vendo, é o seu cachorro, né, Rô? A Rô tem um cachorro, olha lá, a Malu também tem, a Dé tem, todo mundo tem um cachorro, não é? Então, tudo aqui. E Talvez eu entre Malu, ao vivo. vamos. a Vera foi
minha orientadora, para quem não sabe, aqui de Campinas, São Paulo. E eu emagreci 32 quilos em 9 meses pela Meta Real. Malu, vamos deixar um pouco de suspense. A Dé vai se apresentar, aí você começa dando um show, contando todo o seu histórico. Vai lá, Débora. Oi, pessoal, boa noite. Que delícia, 24 pessoas aqui já com a gente. Hoje tem jogo do Brasil, eles vão ganhar, não precisa assistir, tá? Não precisa torcer. Fiquem aqui, deixa os homens assistindo o jogo. E que delícia de noite. Temos a querida Malu, que vai estar trazendo. Eu até comentei com os alunos hoje à tarde que a gente bateu um papo e foi uma delícia ficar ouvindo ela. Não dava até, falei, vamos contribuir para deixá-la falar o máximo e contar o processo, porque foi um processo bem rico mesmo. Eu já estou aqui. Como a Rô fala, somos figurinha carimbada, somos, porque a gente tá, eu, a Vera e a Rô, mas para quem não me conhece, porque às vezes tem sempre alguém chegando a primeira vez, de repente cai e começa a assistir a live, quem é essa mulherada linda, maravilhosa, magra? Assim, vai. A gente tá se achando, né? E para quem não me conhece, meu nome é Débora, eu emagreci 15 quilos pelo método, completei este ano 37 anos, que eu venho mantendo meu peso. Eu entrei adolescente, depois eu me casei, depois eu tive filhos e agora eu tô na menopausa. Climatério, vai! Ai, menopausa é muito pesado. Climatério. E mesmo com todas essas fases, estou aqui firme, então é possível. Agora a Rô vai falar um pouquinho, vai se apresentar, depois a Vera, e aí a gente passa. Ah, e uma coisa que eu queria só falar do tema, que eu até fiz a chamadinha hoje. O nosso objetivo hoje é falar bastante da importância do registro. Tem aquela brincadeira, você faz atividade física e se você não registra, você pode até não postar, mas tá pago. Tá pago. Eu faço atividade, eu corro. E a alimentação é a mesma importância, a gente precisa registrar. E hoje a gente vai estar trazendo aqui inúmeras dicas de como fazer esse registro. Tem várias formas. E mais importante que o formato do que vocês vão registrar é manter o registro. Então, é sobre isso que a gente vai estar falando aqui e todas as dicas que a Malu preparou e vai contar para gente a história dela. Boa noite, tudo bem? Que bom estar aqui novamente, né? Eu e a Débora, sempre aqui dividindo esse tempo com vocês, sempre com convidados maravilhosos, tanto da equipe. Hoje a gente tem aqui a Verinha com a gente. Vida maravilhosa! Uma das pessoas que eu conheço que mais alto astral tem, é magnífica mesmo. A marida, né, que é a Débora, agora a gente se chama de marida, que são tantos e tantos anos de convivência. E hoje uma atriz de Hollywood aqui, a Não falei? que também é uma delícia de pessoa. Hoje eu dei aula de manhã também, e aí eu já contei um monte de coisas que a Malu falou, porque foi muito legal. Tem muitos insights, muita experiência bacana para compartilhar conosco aqui. Nós fizemos uma live já, né, Mulher de Fases, e aí a Débora falando das fases que ela passou. Eu estou à frente da Débora porque eu casei 2 vezes. Então, eu emagreci 30 quilos na vida real, já tem mais de 30 anos, estou há 32, 33 anos na empresa.
E eu emagreci bem novinha, né? Com 22 anos, então era casada, me divorciei, casei de novo, tive filho, já entrei na menopausa, fiz transição de carreira, né? E é muito legal poder compartilhar tantos anos de uma mudança de estilo de vida e poder hoje compartilhar com vocês aqui a história da Malu, que também já vem mantendo o seu peso há 4 anos. E também dicas valiosas para quem está no processo ainda de emagrecimento, que é esse lado lá que ainda não conhece, mas que a gente está aqui para conduzir, para dar apoio. Então, toda a equipe, né, de apoiadores da Meta Real e hoje também, né, com a novidade aqui do nosso aplicativo, que vai ser mais uma ferramenta para que seja possível vocês fazerem os registros das ações. Vou mostrar um pouquinho do nosso app, que tem o programa alimentar, que é possível também, além de você montar a refeição, assistir a aula. Então, a gente vai aí compartilhando as informações e as experiências com a Lu. E eu e a Débora, a gente me prometeu que a gente vai falar menos hoje. Não, Vou até fechar meu microfone. Prazer em vocês. Bom, boa noite, eu sou Vera de Campinas, a Malu foi minha aluna, foi um prazer, né, Malu? E a gente tem muitas coisas em comum, nossos maridos, nossas mães, né? Somos professoras de português, né? Já demos aula juntas. Foi um prazer ver a determinação da Malu. Eu emagreci 23 quilos faz 30 anos e mantenho o meu peso. E hoje eu estou muito feliz porque a Malu ela fala muito gostoso, ela tem uma experiência muito rica e vai ajudar muita gente. É importante a gente ouvir pessoas que chegaram lá, o que elas fizeram, qual foi as técnicas que elas usaram, como elas agiram para chegar onde chegaram e manter o peso, né? Então, estou muito animada, muito feliz. Eu também falo muito, estou quase desligando o microfone aqui. Então, Malu, bem-vinda, muito orgulhosa de você. E parece uma atriz mesmo, tá maravilhosa. eu vou fazer parte da turma porque eu estou me sentindo excluída. Ai, chiquérrima, chiquérrima. A gente tem que fazer parte da turminha. Bom, Então, se apresente, Malu, desde o início aí. Tem muita gente que chegou bom, agora. eu sou a caçula das 4, só faz 4 anos que eu estou mantendo o meu peso, 32 a menos. Aleluia, Senhor. E o processo de emagrecimento levou 9 meses, mas depois que eu, obviamente, cheguei na meta, eu fiz questão de continuar a frequentar, primeiro porque eu sou apaixonada pela minha orientadora, ela é demais. E eu ia ficar com saudade. É, Mas, assim, foi um tempo de sedimentação do conteúdo, do aprendizado, então foi muito importante. Depois que eu alcancei a minha meta, eu acho que eu fiquei de 1 ano a 1 ano e pouco, né, Verinha, ainda. eu acho que mais de 2, né, Malu? E sem faltar, né, era uma Nunca faltou, mesmo quando eu tinha oscilação de peso ao longo do emagrecimento, eu não faltava às aulas, às palestras. Então, isso foi muito importante. Eu comecei o método ainda durante a pandemia. Então, a gente ainda vivia em isolamento social, né, Vera? Depois nós fomos para as máscaras, isso. tinha que fazer né, o presencial usando máscara. E isso tudo numa idade que eu já estava na menopausa. Não era climatério, não, era menopausa. Então, para quem fala, tem idade certa para. Não, não tem. E a reeducação alimentar, o aprendizado, você nunca é velha ou idosa para aprender nada.
e menos ainda para aprender a se alimentar corretamente e saudavelmente. Então, eu acho que qualquer hora é hora. Então, foi aí, numa época de pandemia, de menopausa, que eu resolvi ser magra e emagrecer e ser magra, porque é muito diferente, né? Eu acho que muita gente que está aqui nos assistindo, já são 38 pessoas, muitas utilizaram medicamentos para emagrecer e tiveram o tal do efeito sanfona. Então, uma coisa é você emagrecer, outra coisa é você falar, não, agora eu quero ser magra. Agora eu quero vestir um 38, um tamanho E, e parar com essa guerra com a balança. Ô, Malu, parar com a palhaçada, né? Como diz a sua orientadora. Verinha fala muito. Para de palhaçada. Eu arrumei um palhaço, daqui a pouco eu vou buscar meu palhaço. Peraí. Aproveitando para reforçar, porque isso já virou também jargão nas minhas aulas, né? Que a autora do jargão é a Verinha. Ela tem o lapisinho dela, que ela faz assim, palhaçada. Mas... Malu, conta pra gente, já que você falou do início do seu processo, né? Que foi na época da pandemia e tudo, quando você foi a primeira vez na aula, e aí a Vera foi estabelecer a meta para você, e aí foi isso. Então, foi assim, né? Como eu falei para as meninas e garotos, né? Porque não sei se tem algum rapaz aí nos assistindo. Como eu falei para o pessoal, muitos de nós, né, gordinhos, com tendência a engordar, né? Teve o efeito sanfona por conta exatamente do uso de medicamentos. E eu costumava usar, né? Não preciso falar nomes, porque não quero dar crédito a nenhum deles. Mas não são esses agora da modinha, não são esses, eram outros. E nesse vai e vem, obviamente que eu chegava num peso que eu falava, nossa, tô gata. Mas a minha fisionomia ficava um tanto estranha. Minha filha falava, mãe, quando você fica magra, isso com 77 quilos, você fica com o olho esbugalhado, meio cara assim de louca, de doente, né? Cara de louca é bom. Acontece. Eu nada. Não acontece nada. E quando eu entrei no primeiro dia da meta, a Vera, ela propõe um peso saudável de acordo com a Universidade de São Paulo, a USP, de acordo com sua idade, sua altura. E aí, para o meu choque total, eu que achava que com 77 quilos eu estava uma Gisele Bündchen, ela chegou para mim e falou, seu peso é 69, 69. Eu falei, oi? Não vou pesar 69 quilos, eu vou virar uma caveira, Vera. E eu lembro que ela virou para mim, deu uma piscadinha e falou, vamos emagrecendo, depois a gente... Aquele jeitinho dela, né, de não impor nada, de não bater de frente. Aí, tá bom. Comecei emagrecimento, coisa e tal. Cheguei no 77 e continuei caindo. Só que aí eu não falei nada para ninguém, né? Fiquei quietinha na minha. Quando eu cheguei para minha filha, falei, atingi a meta de 69 quilos. Ela falou, mãe, você tá pesando 69 quilos? Falei, eu tô. Ela falou, mas você tá com uma aparência tão saudável. Você ficava com o olho estranho, você ficava com o rosto chupado. E a gente sabe, né? Todo aquele aspecto de quem emagrece à base de medicamento, que não é nada saudável. E aí... Para quem não viu a foto da Malu, olha a foto da Malu, gente! Você tava não, é incrível. Malu. Aí eu tava com 97, 97,5, que foi o peso que eu cheguei na meta. Não, é incrível, Malu. Muita incrível. Coisa, né? Muita coisa. Na verdade, eu preciso confessar que 69 também é meu peso de quando eu me sinto mais gordinha, tá? E olha aqui a atriz de Hollywood. Quando, Agora em abril, essa roupa
eu utilizei no Natal a mesma roupa em 2021. Não é? Pois é. Fantástico. Que Mas diferença. depois a gente conversa sobre isso. E aí eu fui emagrecendo mais um pouco, dos 69 hoje eu peso 66, 65, né? É o meu peso rotineiro. E, obviamente, isso causou um choque na família, amigos, alguns comentários, né? Principalmente dos mais próximos. Até hoje, a mamãe fala, filha, engorda um pouquinho, 1 quilinho, 2. Falam, não, obrigada. Mamãe fala, né? E meu irmão falou uma vez, você tá muito magra, eu não gosto, tá muito magra pro meu gosto. Eu falei, pro seu, porque pro meu é ótimo, então vai acostumando. Então, foi tipo assim, falando para todo mundo que eu estava muito saudável e que hoje ninguém mais fala, para ser bem sincera. 4 anos, né, já se passaram, hoje não tem mais esse tipo de comentário, não. Todo mundo já acostumou. Acho que passou o primeiro susto, né? Aquela primeira impressão que fica da pessoa que pesava 97 quilos aparecer na sua frente com 68, 66. E aí, Ô, Malu, e é uma coisa assim, na verdade, o emagrecimento na meta real é um emagrecimento gradativo. Então, como existe uma base, um programa muito bem balanceado e equilibrado, o emagrecimento ele é saudável. E óbvio que esse choque justamente se abordou o ponto perfeito, porque assim muitos anos com 97 quilos. É muita coisa. Então, de repente, você elimina, isso vai provocar um choque. Agora, imagina, no seu caso, quando você tomava remédio, o choque era muito maior, porque o aspecto, ele realmente, quando o emagrecimento, ele é rápido, gente, e não tem uma qualidade na alimentação, abate. Então não tem como. A gente acaba perdendo massa óssea, perde massa magra, perde vitaminas importantes. Então, assim, é fato. Mas e deixa eu complementar uma coisa. Talvez. Fala. A Débora está colocando, né, o aspecto aí do metabolismo, da atividade física, massa magra, mas tem uma coisa muito importante também, que é a questão emocional, né? Essa semana, inclusive, nós estamos falando de uma das barreiras inconscientes, que é o medo da nova imagem. Porque às vezes pega lá no âmago aquela coisa de não estar sendo Só reconhecido, de deixa não eu estar, dar um oi para minha filha, que apareceu aí. Oi, filhota. não pertencer mais àquele grupo. Quando alguém chega e fala, nossa, eu nem te reconheci, pode trazer um incômodo. E você, ontem, no bate-papo, falou, citou teu irmão, né, como exemplo, e ele falou, não estou gostando, né? E você falou, então você vai ter que se acostumar, porque eu estou gostando. Então, esse posicionamento mental também vem muito desse preparo das aulas, né? Que vão dando subsídios, que vão dando suporte, porque só a gente não dá conta se não tiver um preparo. Então, o que eu percebi na Malu, desde o primeiro dia que ela foi, que ela nunca faltou, tal, muito comprometida com a meta dela. Então, ela tomou a decisão e a decisão foi dela, não é, Malu? Depois você vai contar do seu marido, como ele assiste às séries, e você continuou, você tomou a decisão e é mudar o estilo de vida, né, Malu? Ela decidiu mudar o estilo de vida. Porque, para quem não conhece, a Meta Real ela é um programa alimentar, mas tem um fundamento comportamental essencial para o emagrecimento. Então, cada palestra aborda um aspecto da sua vida, do social, do seu emocional, do seu relacionamento com os amigos, com os familiares mais próximos. Então, é quase uma terapia, né? Eu até diria que é uma terapia, porque foram 2 anos que eu, semanalmente, eu fui me autoconhecendo. Isso. E aí, isso acabou, consequentemente, mudando
outros lados, outros aspectos, né, da minha vida que a meta é... Porque quando você começa a frequentar as palestras, né, as aulas, o que a Vera, no meu caso, que era minha orientadora, falava, não servia só para a parte alimentar. São coisas que você pode colocar no seu dia a dia, em qualquer aspecto da sua vida, né? E isso é fundamental para o emagrecimento, porque você não emagrece só na hora de sentar e fazer seu prato, sua refeição. Não, você emagrece na hora que você vai numa festa e come de uma maneira saudável, inteligente, escolhendo, sendo seletiva. Você emagrece na hora que você está assistindo uma série com seu esposo, ele senta do lado, comendo, beliscando, coisas que você ama, por exemplo, amendoim, e você já fez a sua refeição. Um truque que eu fazia, né, e às vezes ainda faço, é escovar o dente, né? Terminou de fazer a refeição, vai lá, dá uma escovada de dente logo depois. Não espera o horário de dormir para escovar os dentes. Porque aí a pessoa, o seu cônjuge ou quem quer que seja que mora com você, senta do teu lado, comendo as coisas que você mais aprecia, você fala, já escovei o dente, E é obrigada. magro isso. Quem de magro é chique, né? Você fala, ai, já escovei os Já dentes, escovei, já fiz a minha higiene bucal. aprender alguns macetes, né? Você De tomava chá também, né, Malu? Chá. Eu, principalmente nos primeiros meses, né, de inverno, eu ainda estava no processo de emagrecimento e aquela vontade de comer alguma coisa quentinha, tal. Eu lembro que eu fazia muito chá. E chegar para a Vera, falava, Vera, todo dia à noite eu estou tomando chá, porque tá frio, né? E você ainda está em processo de emagrecimento, quer dizer, é todo aí uma sedimentação de conhecimento. Você ainda precisa ter alguns, né? Alguns artifícios aí para conseguir não sair do processo. Até, E o chá é uma ótima alternativa. Malu, e aí pegando esse gancho, como a gente estamos entrando no mês de festa junina, e eu adorei aquela dica que você falou, até que alguém te convidou para ir, que você não ia poder estar indo em função de você estar fazendo meta, e você, não sei se a festa junina era na casa de um irmão, de um parente, uma coisa assim. Antes de chegar nisso, eu preciso falar da parte, então, do comportamento, mas eu vou abordar essa história. Teve algumas outras coisas que eu mudei na minha vida, e uma delas foi introduzir atividade física. Inclusive, te perguntaram aqui, você fez atividade física? Mas assim, eu fiz porque eu senti vontade e eu percebi que a atividade física ela é fundamental para a minha saúde mental. Você fez desde o início do processo? Na verdade, foi de 1 ano e meio para cá, eu comecei a fazer a atividade física mais democrática e barata que existe, caminhar. Colocar um tênis, uma roupa confortável. No meu caso, eu ando com música, eu ponho um fone de ouvido, faço uma playlist, e aqui eu vou fazer a propaganda para o Spotify, faço essas playlists e vou embora. Obviamente que no começo, 20 minutos, meia hora, mas com uma boa música você vai se empolgando, e hoje eu caminho não menos que 1 hora. Segunda-feira eu estourei o tempo, eu caminhei 8 quilômetros em 1h20. Nossa! Eu caminho bem acelerado. E isso me dá uma sensação de bem-estar incrível. E ou eu vou de manhã, ou eu vou à tarde. E aí depois, o ano passado, eu comecei a fazer hidroginástica, entrei para musculação esse ano. Ou seja, é uma coisa que pode vir sendo incorporada na sua vida conforme você vai sentindo vontade. Porque assim, como eu falei para a Vera e para as meninas, né? Tem gente que, quando entra na meta, estabelece um combo de obrigações. Eu tenho que fazer
reeducação alimentar, mas eu tenho que fazer também atividade física. Eu tenho também que mudar meu horário de acordar de manhã. Sabe? Faz um combo de obrigações e aquilo fica tão pesado, tão difícil de cumprir tudo aquilo que você se propôs a fazer e você se cobra porque você não está fazendo, que no fim, quantas pessoas acabam desistindo do método porque elas se auto-sabotaram, colocaram metas demais na vida delas. Então, assim, tudo meu foi muito gradativo. Primeiro eu perdi peso, depois eu resolvi meu problema com a minha vida financeira, com a minha compulsão de compras, foi a segunda coisa. E aliada a isso, eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa para espairecer. Aí eu comecei a caminhar, e aí veio essa sensação. Eu acho que você vai abordar, mas só para lembrar, né? Primeiro eu quero falar, boa dica da Sérgio aqui, ela acabou ouvindo a palestra da semana também, muito legal. E agora, com o aplicativo, vai ficar mais fácil ainda o acesso. Fica Navegador, muito fácil. um app mais fácil. Mas uma coisa que é. Rô, o seu som tá picotando. Uma coisa que é legal que você falou, melhorou agora? Sim. Agora sim. Uma coisa que você falou da questão da compulsão por compras, né, que você resolveu, e você fez uma analogia muito legal da torneirinha. E como era um aspecto, né, eu estou defendendo aqui a questão do aspecto emocional de novo, porque eu acho que a Meta Real, a gente vai abrir esse quadro, eu e a Débora também, na próxima semana. A Meta Real não é terapia, mas é terapêutico. E você conseguiu também modificar isso, e aquela sua analogia da torneirinha, eu queria que você contasse aqui. Você ficava magra, sei lá, comprava, né? Estourava um cartão, torneirinha. Até acho que essa história da torneirinha quem inventou foi minha filha. Mas antes eu vou responder a questão da Débora. Quando eu entrei para a hidroginástica, Débora, eu fiz amizade com bastante gente e tal, e uma coleguinha minha lá da Hidro, a Rô, que hoje é aluna da Vera, isso há 1 ano atrás, falou, eu contei do meu emagrecimento, coisa e tal, que a gente estava fazendo o Hidro fazia pouco tempo. Aí ela se empolgou, se matriculou, começou a frequentar as palestras, né, Vera? E aí ela virou para mim um dia, em junho, e falou, nossa, vai ser a festa junina do clube. Meu marido quer ir, mas eu não quero ir, eu estou tão empolgada com o processo, com o programa. Vai. Eu falei, para tudo. Falei para ela. A gente estava dentro da piscina, inclusive. Eu falei, você não vai largar sua vida social por causa disso, porque você vai levar isso para sua vida. Eu falei, então vamos lá. A gente vai na festa junina do clube. Como é que você vai fazer, né? Que horas você vai? Eu vou lá pelas 7, 8. Então você vai dando só 5 horas do horário do almoço, né? Você pode fazer uma refeição simples entre 5 e 6 horas da tarde. Pega lá o livreto, faz uma refeição simples e vai embora para a festa junina. Deu 2h30, vai ser o horário que vai estar na empolgação da festa, né? No auge da festa. Falei, você escolhe dentro dos alimentos que tem lá o que você pode fazer uma refeição balanceada. Falei, tem milho verde, tem espetinho de carne, você pode fazer um combozinho aí dentro Pode até pegar um bolo de fubá. Eu falei, você escolhe, come, não se sente excluída, porque isso é muito importante para quem está fazendo o método, né? Você ter uma vida social, não parar com... E ao mesmo tempo não se sentir excluída. E aí até contei para as meninas aqui, né? Que eu e meu esposo, a gente costuma sair bastante com amigos, coisa e tal. E tem um casal que sai muito com a gente. A gente vai jantar, geralmente jantar fora, tal, sair à noite. E eles já estão acostumados, né? Que quando eu saio para comer, num lugar assim, que é um restaurante que eu tenho essa possibilidade, ele vira e fala assim, você vai na salada mista, né? Eu falo, vou. Porque é uma coisa assim,
me sacia, né? Porque a salada mista vem um ovo cozido, vem um enroladinho de presunto e queijo, que é a proteína, né? Vem as folhas, vem um palmito, delícia. E vem, eles jogam um milhozinho, ervilha, enfim, é uma refeição completa. Aí eu pego um suco, obviamente não de laranja, que é muito calórico, mas eu peço um suco de morango, um suco de melancia, de maracujá, que eu amo, que é o meu predileto. Peço um suco, que é a fruta, e tá tudo certo. Eu acho assim que você tem Ensinou que tudo ser direitinho, focada. Vera. Você viu? Uma Se linda! você for Uma a linda! gente quer, a Que gente aluna, quer, hein, Vera? quer orientador, Você vai na salada mista e todo mundo come a minha salada mista. Viu? Porque Ah lá, tá vendo? e a gente É. que é orientador, a gente sente um orgulho tão grande quando a gente ouve um aluno, mesmo que não seja aluno da gente, falando do método, assim, incorporou o método, entendendo Incorporou, aqui. não é? E teve uma vez também que agora eu tô É. lembrando que eu não contei para vocês. Depois da formatura da minha netinha, nós fomos numa pizzaria. E eu ainda estava em processo de. Eu tinha acabado de chegar no meu peso ideal. Eu estava um pouquinho mais magra, inclusive. Já estava no meu peso de hoje. E aí nós fomos na pizzaria, coisa e tal, e era rodízio de pizza, gente. Pensa, a pessoa que é a louca da pizza, né? Aí eu fiz, né, a quantidade, né, que é uma fatia de pizza. Tomei uma Coca Zero, que eu gosto de Coca Zero. E tal negócio, todo mundo comendo, repetindo, segunda fatia, terceira fatia, tal, né? E o garçom passando, né? Aí meu netinho ainda era novinho, de carrinho. Eu peguei e começou a ranhetear um pouquinho. Eu falei, daqui que eu vou fazer o Henrique dormir. Pus ele no carrinho. Aí, vocês não sabem. Aí ela andou 8 quilômetros. Tô brincando. Saí fora da mesa. E essa dica a Vera dá nas palestras. Sai. Eu dou, sabe por quê? Aconteceu que o meu filho, ele quis comemorar no Outback e pediu aquela batata cheia daqueles negócios, né? Aí eu falei, gente, que absurdo. Aí eu comi meu macarrão com legumes lá que eu gosto, peguei minha neta e falei, gente, vou passear com a Nenê. Gente, conversei com o Outback inteiro, saí, né? Eu dei essa dica na sala. Pega o neném e manda bala, sai, né? E eu tava. Ô, Malu, para os meus alunos, eu falo vaza. É só vazar, você vaza. Vai, Isso. pega o neto, vai fazer. E minha nora amor, né? Ai, a vovó vai fazer dormir. Então teve isso também. Aí agora eu só vou falar mais a questão das mudanças de comportamento e depois a gente entra um pouco na questão do aplicativo, né? Não, finança, Não, na torneirinha, assim, na torneirinha. eu, eu sou uma pessoa assim, né? Que a minha vida inteira eu tinha duas torneirinhas, vamos dizer assim. Eu tomava os medicamentos, emagrecia, me sentia uma Xuxa com 77 quilos e ia embora para as lojas. Um banho de Xuxa. Porque eu achava que tudo ficava lindo e maravilhoso. Ai, eu mereço. Ai, eu tô tão magra. Ai. E aí, mandava ver. Então, Nisso, Malu, uma coisa que é importante ressaltar, a Malu usa roupas caríssimas, de marcas, ela tinha vendedoras exclusivas, então o gasto era imenso mesmo, né, Malu? e a minha vendedora de mais de 8 anos, hoje ela é minha amiga pessoal, ela faz aniversário no mesmo dia que eu, a gente tem muita coisa em comum também. Para vocês terem uma noção, a minha vendedora virou minha amiga. Para vocês terem uma noção quanto eu ia na loja. Mas, obviamente, que com esses gastos, né, chegava uma hora que o cartão gritava. Então, aí eu tinha que fechar a torneirinha do gasto. Quando eu fechava a torneirinha do gasto, eu abria a torneirinha da alimentação compulsiva, porque o princípio da compulsão é o mesmo, É o né? mesmo. Ou você pode ser compulsivo em vários aspectos
sem ser alimentares ou de compras, né? Porque é um princípio, né? É um padrão, vamos dizer assim. O padrão é o mesmo. E aí eu engordava tudo de novo. As roupas que eu tinha comprado ficavam muitas vezes no armário com etiqueta. Até que uma hora eu chegava quase lá nos meus 90, quase, tomava a medicação, emagrecia de novo, voltava a gastar. Então eram duas torneirinhas e eu ficava nesse looping, igual um ratinho, né? Na gaiolinha ali, né? Rodando, 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 não saía desse looping. Então a minha filha falou: mãe, são duas torneirinhas. Quando você fecha uma, você abre a outra. E com as palestras da Meta, como eu falei, né? São vários aspectos da sua vida que você começa a repensar. E te ajuda, né? E isso foi uma das coisas que me ajudou bastante. Hoje, quando eu compro uma peça de roupa, eu compro conscientemente de que eu necessito. Aliás, tive que comprar algumas roupas de ginástica, né? De academia, porque eu aumentei o meu fluxo de atividade física, de frequência, né? Então, mas eu compro assim, né? Quando eu realmente preciso de alguma peça. Ou então, até gostei, entendeu? Mas é diferente. É diferente você comprar uma blusa que você gostou muito do que você sair com 3 sacolas de uma loja. É compulsão, né? Ô, Malu, e até você colocou a questão do que é caro. Isso também é bem legal. Isso é Em relação, porque é uma questão que a gente fala muito nas aulas, eu percebi isso até com o público masculino, que o fato de pensar em emagrecer e perder terno, e perder roupas, então tem muita gente que fica com esse apego assim, ai meu Deus, e agora? Eu vou emagrecer e o que eu faço com essas roupas? Então tem gente que às vezes até resiste em emagrecer porque tem essa questão. Tem outros que não. Mas eu achei muito legal a relação que você fez com o que é caro e o que. Em que momento a roupa é cara? A partir A filha, ela é formada em moda, presta consultoria de moda, armário inteligente, compra consciente, né? Diferente da mãe, né, gente? Sempre ter uma filha que é um pouquinho mais evoluída que a gente, vamos combinar, né? Então a criatura é um pouquinho mais evoluída que eu, então ela é uma pessoa que, por ser formada em moda, ela consome moda de uma maneira muito, muito consciente. E ela sempre fala para mim, mãe, principalmente agora que eu aposentei, né? Da pandemia para cá, terminando a pandemia, eu acabei aposentando. Ela fala, mãe, roupa cara é roupa parada no armário. Você pagou caro por essas roupas, bota no jogo, né? E não deixa nada com etiqueta. Mesmo porque são 4 anos que eu mantenho o peso, né? Então não tem mais necessidade de toda vez que eu tenho um evento, ai, preciso comprar uma roupa. Ah, isso não me serve mais, ai, né? Então é como eu falei, eu uso roupa de 2021, de 2022. Essa roupa que eu comprei em 23, já faz 2 anos. Então, assim, E você. o que você fez com as roupas de número maior, que eram roupas de marca, tal? O que você fez? Como eu sou humana, a minha manicure falou assim para mim quando eu terminei de emagrecer, né? Que eu cheguei no peso. Ela falou: ai, espera um ano. Não dá nada. Ou seja, programando o cérebro para voltar a engordar, né? Eu vivi no efeito sanfona, né? E minha manicure é mais de 10 anos. Então ela falou assim: espera um ano. Foi tudo Já maneiro, tinha fama, hein, não dá Malu? nada. Ah, você fica com uma fama, né? Inclusive, depois que você emagrece, as pessoas ficam assim: quero só ver. É verdade. Já fez um ano, hein? Ela nem engordar. Ô, Então, Malu, deixa eu te falar uma eu coisa. fiz assim, eu esperei um pouquinho, obviamente, porque eu sou humana, né? Esperei um pouco. Aí depois, bem, abri aqui para amigas, levei nos lugares, doei muita coisa para o Bazar do Allan Kardec, onde eu frequento. Então,
Foi embora. Deixa eu te falar uma coisa, Malu. A Van Menucelli, ela comentou que ela emagreceu conosco e ela teve o reganho de peso. Eu gostaria que você falasse da sua experiência de ter ficado mais tempo na meta para sedimentar o processo, que foi uma coisa também importante para você conseguir essa manutenção de peso. Eu fiquei mais de um ano, acho que um ano e meio, Acho que dois. porque foram 2 anos entre o emagrecimento 2 anos. e depois entre a sedimentação. Mas é assim, se eu tiver algum tipo de recaída, porque assim, é o que eu falo para as pessoas. Gente, eu entrei na Meta Real com 55 anos. Foram 55 anos lutando com balança, me sentindo gorda, hora gorda, hora magra, hora gorda, hora magra. Então, assim, hoje eu sei que a minha reeducação alimentar é para a vida. E se acontecer, né, de eu perceber que eu estou descompensada emocionalmente, eu vou correr para a Vera, vou correr de volta para a meta, entendeu? Porque a gente tem uma mudança de comportamento, mas, como eu falei, foram 55 anos com comportamentos e hábitos não saudáveis. Então, assim, eu acho, né, eu acho assim que todo dia para mim é um dia em que eu coloco em prática tudo que eu aprendi na Meta Real. E que isso vai ser sempre. Inclusive, até probleminha. Gente, conversa um pouquinho sobre a aplicação. Já volto que eu vou abrir meu marido. Tá bom. Deixa eu vou pegar até uma questão que a Malu tá trazendo e falando da Van, em relação ao reganho de peso. Isso é uma questão que a gente observa, e eu até falei na aula de hoje, porque tem alunos que, quando eles voltam para o método, muitos que acabaram tendo reganho, eles falam exatamente isso. Ai, a minha maior falha foi não ter feito no mínimo um ano de meta real. E hoje, pela experiência que a gente está vendo na prática, muitas vezes um ano é um mínimo, mínimo do mínimo do mínimo, porque normalmente pelo menos 2 anos e ter a certeza que não só emagreceu, mas internalizou o processo. Porque é o que a Malu falou. Uma coisa é você perder peso, outra coisa é você ser magro, pensar como magro, se comportar como magro. São muitos anos com uma má relação, tanto comportamental como emocional. Então, é um corpo e uma mente. E para fazer esse trabalho, leva um tempo também. E às vezes a gente não tem essa consciência. É interessante isso, que a gente acaba tendo aquela expectativa de que as coisas vão acontecer rápido e não vão, não vai acontecer. Você pode até ter um resultado rápido fisicamente. Eu vou falar da minha experiência. Eu emagreci 12 quilos na época, meu total foram 15, em 3 meses. Foi muito rápido. Só que eu completei um ano de meta real e eu me pegava pensando gordo com corpo magro. Então, eu tinha pensamentos que não estavam congruentes com o meu corpo. E conflitava, porque assim, era estranho. Tô magra, mas a minha mentalidade não era. Como eu gostei muito do método e eu fui buscando estudar e fui até convidada para ser orientadora, isso me ajudou. E passo e falo sempre isso, sabe? Não tem problema se você precisa de um tempo maior, mas cuidado com esse pensamento assim, carreira solo. Ah, já sei tudo. Eu já sei fazer o livrinho. Já tenho o livrinho, já sei as quantidades. Isso, então... o livrinho é parte do processo. A gente precisa a outra parte. É a analogia que a Rô fez outro dia na live. É o pássaro. São 2 asas. Então, a gente precisa da parte comportamental e da parte emocional. E, às vezes, a comportamental tá tudo bem. Balança emocional, você tem que correr para ter esse suporte para não bagunçar a comportamental. Percebe como é um equilíbrio? Tem que estar sempre vigiando as 2 asinhas. A Malu falou essa semana, ontem, né? Hoje, né? Conversando, você falou vigiar, não é, Malu?
Não, é que assim, quando eu estava ainda, já estava no meu peso, né, abaixo do meu peso e ainda frequentando as aulas, eu falava para as meninas lá, para as suas alunas, Vera, que eu pesava os alimentos, lembra? Lembra? Aí eu falava assim, nossa, mas você já faz 1 ano ou 2 que tá magra e você pesa ainda? Eu falei, eu peso porque minha cabeça é de gorda, então eu acho que eu vou engordar. Então eu quero a tendência de pôr menos no prato do que eu preciso. Então Isso. hoje eu peso não para comer mais, mas para não comer menos. E isso é uma coisa que agora, depois de 4 anos de meta real, agora é que eu tô pesando menos, porque eu não tenho mais esse medo, esse fantasma de, vou comer menos para emagrecer, eu vou comer, entendeu? Mas algumas coisas eu ainda peso até hoje. Por Depois exemplo, eu quero. carne, né? Eu sou uma pessoa que infelizmente gosta de carne vermelha. Então, o meu filé eu peso, frutas eu peso, porque você tende a comer demais fruta. Então, é uma coisa que cada fruta tem um conjunto de frutas que tem um peso, um conjunto de frutas que tem outro peso. Então, é legal você pesar. Então, mas algumas coisas só eu ainda, até hoje eu peso. Isso. Eu deixa eu complementar uma coisa, pegando o gancho das duas, na verdade. Vou começar ao contrário, vou começar pela Malu. Essa coisa de pesar, para algumas pessoas que não conhecem o método, você fala, nossa, depois de 4 anos ainda está pesando os alimentos, é um hábito que você incorpora, é um condicionamento, É, né? É excelente para você ter uma referência mesmo, até para a sua saúde, se você está se alimentando adequadamente. Mas eu queria voltar um pouquinho no comentário da Débora sobre a questão de reganho de peso, né, das duas asas. E eu percebo, né, não sei se as meninas aí, as outras orientadoras também, que às vezes os alunos eles ficam muito mais entusiasmados e atentos ao aspecto mesmo da alimentação. E agora com o aplicativo, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, tem essa possibilidade, você tem o programa alimentar na sua para você fazer o registro da sua alimentação. Inclusive, se você comer em excesso, ele sinaliza, ele fica em vermelho. Olha que Porém, legal. no aplicativo, ou né, no contato presencial, tem as aulas, são as duas coisas. Então, às vezes, a pessoa acaba abdicando das aulas, sabe? Porque não tive tempo, porque essa semana não deu. Quando a gente vê, a gente sabe que a aula fica 15 dias disponível, depois eu vejo e não vê. E às vezes a gente fantasia também ter uma condição ideal. Preciso estar sentado, né, com o meu caderninho para fazer a anotação. Ouve como podcast, né? Como uma das pessoas aqui falaram, eu quando vou fazer caminhada eu estou ouvindo, eu assisto, às vezes eu quero assistir uma aula da Vera, uma aula da Débora, quando eu estou lavando a minha salada, quando eu estou preparando minha comida, quando eu estou lavando louça. É melhor ouvir do que fazer essa fantasia de que eu tenho que estar com o meu caderninho anotando. Eu fazia muito isso com as leituras. Eu queria ler o livro físico e aí tarjando, porque eu vou usar isso numa palestra, e aí eu não tinha tempo para sentar, não li o livro. Então, hoje eu ouço audiolivro, né, para poder ajudar nesse processo. Então, as aulas, a gente insiste muito, a gente bate nessa tecla, é fundamental. Como que a gente vai atingir o aluno se ele não faz o contato com a gente, se ele não olha o grupo do WhatsApp, se ele não assiste a aula? Só o livrinho é carreira solo, e a Débora falou, né? Se você quer. E ele nem faz, né, Rô? Até dizem, tem uma frase que diz assim: se você quer ir mais rápido, vá sozinho, mas se você quer ir mais longe, vá acompanhar. Exatamente. E aí, pegando até esse gancho da Rô, em relação ao aplicativo, o aplicativo OPP foi lançado no Android e talvez o objetivo, a essência dessa live, se você não registrar, não vale. E alguns alunos, mas não tem no iOS, não tem no iPhone. Como que a gente faz? Então, na verdade, vocês podem. O registro você pode fazer no caderno, você pode fazer tirando fotos, você pode fazer no bloco de notas do seu celular. Tem no nosso planner, a gente tem um planejamento anual. Então, assim, a importância do registro
é justamente para a gente poder ter a consciência do que a gente precisa melhorar. Se você não mede, você não consegue aprimorar, você não consegue melhorar, porque você não consegue identificar as suas falhas. Tem muitas pessoas que acreditam que comem pouco. Ai, mas eu não como nada e eu não sei por que eu tô ganhando peso. Então, talvez o que esteja faltando é você registrar, sabe? Tudo aquilo que não faz parte da rotina, o nosso cérebro subestima. Então, vai no automático e você não tem consciência. A partir do momento que a gente bota isso num papel, que você começa a prestar atenção, você vai tomar consciência dos seus beliscos, muitas vezes até alimentos que você está comendo mais, outros você está comendo menos e que você não estava tendo essa consciência. Então, a importância da gente realmente começar a registrar o nosso dia a dia, as nossas emoções, os nossos sentimentos. O app ele tem, e nós temos isso no plano físico também, em papel, e até na plataforma, para quem não tem o Android, nós temos um autoacompanhamento do dia a dia. Como você está se sentindo, se você está mastigando, se você está bebendo água, a importância da ingestão da água. Eu até falo para os alunos, às vezes a gente começa a perceber que o dia que você está mais ansioso, que você está entediado, que você está estressado, é o dia que você mastiga menos, é o dia que você tem vontade de comer mais doce, é aquela noite que às vezes você acaba tendo um descontrole. Então, Aqui, a gente tem o material, agora precisa acessar. Material, você Então, tem o planner, você tem e-book, você tem esse... Vou abrir aqui o eu e a acompanhamento. Malu, né, Malu? A gente, como professora que adora papel, tem uma gráfica aqui que imprime esses e-books. Então, isso que a Malu falou, foram 55 anos no automático, fazendo coisas que não eram saudáveis. Você tem coisas que, quando você relaxa, você vai para automático. Vai para o hábito, né? O hábito. A gente tem que ter... Como a gente já está quase finalizando aqui, tem algumas perguntas que foram enviadas para a Malu. Se puder responder até rapidinho, Malu. Como você faz quando tem um café da tarde com as amigas? Como era a sua alimentação antes da meta? Acho que até você falou, né? E do café da tarde, é o mesmo princípio de se você sair para jantar com amigos, entendeu? O café da tarde ele vai entrar como uma refeição simples. Então, provavelmente, esse café foi com antecedência combinado entre você e suas amigas, certo? Então, o que você pode fazer? É às 5 horas? Então, eu vou fazer minha refeição do almoço, tipo, entre meio-dia, meio-dia e meia, para 5, 5 e meia eu estar no meu horário da refeição simples, por exemplo. E aí eu posso... Olha, aqui em Campinas tem cada padaria maravilhosa, com chás deliciosos, chá de fruta. Você pode pedir um chá, um cafezinho gostoso, entendeu? E se um suco, né? Se tiver um verão gostoso, um suco gelado. Eu já fui tomar café da tarde com amigas durante o meu processo, até depois. E assim, na base, se tá calor, é um suco, se tá... Entendeu? E aí você se programa para fazer uma refeição simples. E depois você faz o seu jantar no horário de sempre. Ou até também dá para programar uma refeição completa nesse chá da tarde. Também. Também. E deixa para fazer a simples de 5 horas. Por exemplo, se você dorme tarde, às 10 da noite, você come uma fruta, alguma coisa assim. Tá afiadíssima. E você chegou a oscilar o peso nesses 4 anos? Como fez para retornar? Malu já respondeu essa também. Não muito. Eu não sei, porque como eu não faltava às reuniões, eu não oscilava muito, porque eu acho que a frequência é fundamental. E as outras que ela perguntou, como são suas refeições na manutenção do peso, acho que você já acabou. E até assim, essa questão da oscilação, mesmo, fica a dica, mesmo que aconteça, a Malu até abordou uma questão na viagem, quando ela, a última viagem que ela fez, que o máximo que ela oscilou foram 2 quilos, 1 quilo e pouquinho.
O que é importante dentro da oscilação que todo aluno pode ter em algum período é você recalcular sua rota Volta. rápido, entendeu? O problema é que às vezes a gente acaba saindo da rota, por exemplo, no carnaval, e ainda tá lá no carnaval, e nós estamos já chegando na metade do ano. E depois, ai meu Deus, não sei o que aconteceu, porque eu comecei. Esperando chegar o outro carnaval. Ô, Vera, Entende? dá tempo de eu contar a história do Cruzeiro? Dá. É verdade! Olha, é tão bom esse bate-papo aqui que nós estamos com 54 pessoas conosco. Então, Essa história, não percam essa história, é incrível. Conta aí, olha só. Conta. Da meta. Eu fui para um cruzeiro com meu marido e aí todo mundo fala, tem a noite com o comandante, né? Leve uma roupa especial. Aí, lógico, né? Fiz o meu look da noite do comandante. Mas essa noite, o cruzeiro acho que era de 7 dias, eu não lembro. Essa noite era um pouquinho mais para frente. E nos primeiros dias você tá no cruzeiro com all inclusive. O meu marido comendo. Até que chegou a noite do comandante, acho que uns 3 dias depois de cruzeiro. E eu tinha levado uma calça branca maravilhosa com uma blusa dourada. Falei, ai, vou pôr a roupa, né? Quem disse que a calça fechava? Não fechava. Ela não estava na meta, hein, gente? Isso é quando ela não estava. Eu falei, não acredito. Aí eu tive que deixar o botão da calça aberto, pôr a blusa por fora, que era para ser por dentro. Eu pus por fora para poder ir com a roupa na noite do comandante. Ai, que tristeza. E às vezes põe aquela roupa, né, Vera, que você sempre conta, apertada na cintura, que faz até o vinco. Não é? Então, aí quando eu viajo, por exemplo, eu vou muito pro Guarujá, né? Eu ando muito. Eu ponho para despertar às 7 horas da manhã. E meu marido gosta de dormir até mais tarde. Eu deixo ele dormindo, desço do apartamento, vou para a praia, ando 1 hora e pouco. E aí, a hora que eu volto, eu sento e tomo café da manhã completo com ele. Então, assim, realmente foi uma mudança de comportamento. Imagina que eu fazia isso quando eu viajava, gente. Imagina. Malu, eu vou fazer uma observação dentro dessa roupa apertada, dessa calça aberta, botando a blusa, porque eu também vivi isso. Eu fiquei acima do meu peso na adolescência, e aquela fase do corpo, você não é nem mulher, nem criança. E aqui fica até a reflexão para quem está assistindo essa live, que às vezes a gente fica numa zona de conforto. Desconfortável. Eu acho que a pior coisa que tem é você estar dentro de uma zona de conforto, não querendo pagar o preço da mudança, mudar um hábito que realmente vai exigir num primeiro momento, os primeiros 10 dias, os primeiros 15 dias, mas não tem preço, porque você fica dentro de uma zona de conforto desconfortável, sabe? Com a roupa apertada, vazia, com dor no joelho, sabe? Não podendo escolher as roupas. Não faz sentido. Então, pensem nisso. Se não vale a pena sair dessa zona de conforto e para depois você ficar confortável o resto da vida, com a saúde, com o seu bem-estar, com o seu armário. Vale muito a pena. Então, e na meta cada palestra tem as metas de atitude. Uma coisa que a Malu fez desde o início, ela agia, ela praticava. Então, a força do grupo, de você estar presente, você tem a meta para aquela semana, é semanal. Ela, desde o início, já mudou o vocabulário, ela assumiu que ela queria mudar o estilo de vida, porque é uma mudança de estilo de vida que você não vai deixar de comer nada. Tem a palestra das pazes, que ensina você a comer o que você quiser, sentindo os sinais do corpo. Então, foi essa mudança, né, Malu? Eu lembro que eu contei para a Vera, a gente falou que ia contar hoje na live. Eu entrei em outubro na meta, com 97,5 quilos, e aí o aniversário do meu marido é em novembro. Quanto vocês acham que eu tinha emagrecido de outubro para novembro? 4 quilos. Tipo assim. Bom, já. Eu não lembro muito quanto que era.
Só sei que eu virei pra Vera e falei, ai, Vera, eu estou indo no churrasco do meu marido, eu vou como magra. Pesando ainda 90 e alguma coisa, eu já estava me sentindo magra. E aí, meu genro falou assim, mas você vai comer maionese? Eu falei, mas é o carboidrato. Aí pus uma colherada, lógico que não, uma colherada enorme, né? Mas pus uma colherada, comia maionese. Aí na hora do parabéns, eu tinha comido melancia. Aí eu cortei uma fatia do bolo aqui em casa no horário do jantar. Meu genro falou assim, ah, agora você vai comer o bolo, né? Eu falei, mas tá na hora do meu jantar, eu posso comer uma fatia de bolo, por que não? E isso ainda estava bem no começo do processo. Verdade. E eu já estava colocando em prática a não restrição, a você falar, eu estou de dieta. Não, eu não estou de dieta. Não existe isso, porque dieta acaba. Né? Aquela coisa que na cabeça. Deixa eu falar uma coisa, Malu, que eu falo para os meus alunos, né? Quando você vê uma pessoa magra que nunca teve um comer transtornado, nunca passou por essa experiência, e você pergunta para a pessoa assim: nossa, mas o que você faz para ser magro? A pessoa te olha com uma cara de nada. Não. Então eu falo para os meus alunos: quando alguém perguntar para você, nossa, você está de dieta? O que você está fazendo? Você vai fazer assim: nada. É, A pessoa que mantém o peso, que tem saúde, não faz nada, só respeita os sinais do corpo. respeito os sinais. Nesse churrasco você já foi com essa mentalidade, não vou fazer nada, vou comer meu bolo, vou comer, mas respeitando os critérios do como comer. Então, a partir de hoje, quando alguém perguntar o que você está fazendo para emagrecer, Nada. aqui o cartão está legal. Aqui, Muito legal. Muito E bom. só mais uma coisa dentro do que a Malu falou, porque que eu acho que é legal para quem entrou depois. A história da atividade física, que às vezes tem aqueles que têm comprometimento, não podem fazer atividade, ou realmente ainda não virou a chave de ter a vontade, o estímulo, a consciência da importância da atividade física. Eu também emagreci sem atividade física. Primeiro, eu internalizei toda a mudança da alimentação, toda essa questão, e fui depois, num segundo momento, fazer o planejamento da atividade física, e hoje eu não vivo sem. Sim. Então, eu acho isso super importante, sabe? Um dia de cada vez, um passo de cada vez, porque às vezes queremos abraçar tudo e começa tudo e para tudo. Então, cuidado para não fazer sempre do mesmo jeito. isso acaba virando até uma autossabotagem, né? É uma Isso! sabotagem. Metas tão inatingíveis. E daí, quando você desiste, você fala, mas também eu tinha que fazer reeducação alimentar, eu tinha que fazer atividade física, eu tinha que aprender a dizer não, a impor limites, a minha cabeça. Você faz um combo maior que o do McDonald's. E aí, você fala, Maior que o Burger King! fala assim, ah, mas eu desisti porque era uma coisa impossível, nenhum cristão faz isso. E Malu, para uma coisa importante, qual a palestra que mais impactou assim o seu emagrecimento, lembra? Então, eu estava vendo o meu livrinho, né? Porque eu tenho tudo anotado ainda, né? O caderninho que a gente vai, Sim. assiste as palestras, anota tudo. E tem algumas palestras que falam exatamente, e não é uma só, viu? É mais de uma ao longo do ano, que fala exatamente sobre relacionamentos, que é um gatilho muito forte, né? Para compulsão alimentar. Todo mundo que tem problema de compulsão sabe quais são os seus gatilhos. E às vezes, relacionamento com as pessoas que a gente mais ama são gatilhos fortíssimos. Então, a meta, ela, em mais de uma palestra ao longo do ano, ela aborda isso, né? Como impor limites, como falar um não, como sem ofender, sem machucar, você se priorizar. E isso vai ajudando você a se instrumentalizar diante dos desafios de relacionamento, porque isso tem muito, principalmente também na época que você começa a emagrecer. Algumas pessoas vêm e falam assim: ah, mas você não vai comer só um pouquinho? Ai, que chata! Ai,
né? Então você tem que estar muito bem, com suporte muito forte das reuniões para você sair dessas situações, né? De relacionamentos. E as pessoas não falam por mal. Para elas, assim, você está sofrendo porque você não está comendo. Elas falam que elas pensam que é para o seu bem. Então, cabe a você mostrar, né? Que isso realmente é o que você quer. Eu faço porque eu quero, porque é uma decisão minha. Então, assim, eu acho que foram várias palestras a do final do ano, é uma das últimas, acho que é a 50ª palestra também que fala sobre relacionamentos. E é muito bom porque é próximo do Natal, né? Que é a época que junta a família, né? Aquela história do Natal. Então é uma coisa muito legal você assistir essa palestra também. E como eu falei, né? É um suporte para você conseguir comer com equilíbrio. É isso. É isso. Muito bom, Foi, é gente. Olha, muito bom. chegamos com. Já passamos de 1 hora e 11. 53 pessoas com a gente aqui ao vivo. Ai, que delícia! Muito Que bom, muito, muito delícia. bom. Obrigada, Greta. Antes de Obrigada. finalizar, eu só quero fazer uma colocação, né, em relação ao Tapago, que é uma coisa hoje que a gente vê bastante pessoal, essa coisa do registro, a gente falou sobre a importância disso, e a gente também queria trazer aqui uma reflexão que hoje a gente tem o site, agora tem o aplicativo ainda para o Android, logo sai para o iOS também, que são, a gente vai acompanhando a tecnologia. A Vera falou uma coisa bem legal, a gente que ainda é professora da época do papel, gosta de escrever, então o que eu queria deixar aqui para vocês pensarem é que tem público para tudo. Para Então tem aquelas que tudo. amam estar com aplicativo, sabe fazer um monte de coisa em aplicativo, né? Outros gostam de ir lá no site e baixar material, né? E tem outros que gostam do presencial. Então, hoje a gente procura ter o máximo de possibilidades para ter todos. E o método, ele já existe há 39 anos. A Débora, das nós três orientadoras, é a mais antiga de casa aqui. Ela emagreceu com um programa que ganhava balancinha, que pesava, que podia distribuir como quisesse, né? Eu já sou da época da fome física, então eu entrei numa transição. Então não tinha programa de cara, você emagrecia comendo de tudo, só respeitando os sinais do corpo. Foi quando entrou a fome física. A Vera já veio quando era também fome física, mas primeiro o programa. Então o método vai atualizando em algumas questões, mas a essência do método, que é você ter equilíbrio dos sinais do seu corpo e do seu emocional, isso não muda. E a gente quis também trazer a participação da Malu para mostrar. A Malu emagreceu sem aplicativo. Tem alunos que emagreceram com o disco, tem alunos que emagreceram com a balança. Quando você toma a decisão e você se dispõe a fazer esse trabalho emocional, não é terapia, mas é terapêutico, você vai ter sucesso. A gente vai abraçar a sua causa. No momento que a gente tiver, se for com aplicativo, vai ser com aplicativo, se for com livrinho, vai ser com livrinho, mas a gente precisa estar junto. E eu sempre falo para vocês, o orientador está aqui, ó, tá com a mão estendida. A gente está sempre com a mão estendida, mas se você não estender a sua, a gente não pode fazer nada por você. Então vem. Vem, É só isso. vem. E só Bem, comecem. Depois, né? É só começar. aí vai ter o resultado, se vocês adoraram o resultado da Malu, que ficou uma artista há 4 anos mantendo peso, né, Mar? Viajando. Agora ela já pode pegar um navio com segurança, comprar roupa maravilhosa e usar, né? Então, venha para a Então, meta. é tudo uma questão de planejamento. Como eu falei, toda vez que eu vou para a praia, eu vou com meu esposo, com um amigo. Lógico, você vai com homens, né? Então, eles levam aquele cooler para a praia, com aquele monte de coisa. Gente, eu vou no Pão de Açúcar, perto ali, da Pitangueiras, compro minhas coisinhas, chego no apartamento, faço. Então, assim, tudo é uma questão de você se priorizar, de você planejar, entendeu? Você não vai deixar de curtir a sua viagem.
você está num resort ou inclusive, você tem o café da manhã, o almoço e o jantar, você come nos horários certos. Então, assim, viva, não deixe de viver. E você com certeza vai viver muito melhor, porque você vai sentir prazer em se olhar no espelho, você vai sentir prazer de abrir um armário, que tudo serve. Ah, eu quero pôr aquela calça de 3 anos atrás. Você põe, sobe o zíper, está servindo. Entendeu? Então, é todo um ganho. E as pessoas falam, você seguir esse método, você fica presa a isso. Pelo contrário, vocês não têm noção da liberdade que é. Da liberdade Verdade. da saúde, da liberdade. Meu Deus. Ah, amore! Coisa linda! Muito bom. Liberdade, já falava Renato Russo, disciplina é liberdade. Disciplina é Exatamente. liberdade. Você é uma linda, estão falando aqui, elogiando. Muito obrigado por essa live. Muito Você assim obrigada. fluiu num grau assim maravilhoso. Estão falando aqui live gostosa, gostosa mesmo. Foi um bate-papo muito bom. Quero agradecer a todos vocês que participaram, que engajaram, que ficaram aqui conosco. É um prazer imenso para a gente tem esse público aí participando e tendo essas trocas. Verinha querida, Ai, beijo! aluna afiadíssima na experimentadora. Beijo, Malu. Marida! Juízo. Juízo. Meninas, Obrigada, amei. meninas. Obrigada, Malu. Obrigada, Vera. Malu, obrigada. Obrigada Obrigada. a todos que Ótima noite. participaram. Foi maravilhoso mesmo. Olha, não parece que passou. E tem aqui, ó, 52 pessoas. Ó, Vamos Olha, Beijo. para a live e vem, pessoal. Acho que vai ter uma live com a Ruth Helena falando sobre saúde, com uma aluna que se recuperou de um problema cardíaco. Vai ser uma live bem, bem informativa também. Bem legal. Boa noite, Tati. Briga. Tchau, gente. Ótima noite. beijos. tchau, Beijo. Beijo. obrigada pelo convite. Obrigada. Beijo a todo mundo. Sucesso. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.